Meus caros, de novo, boa noite. Nós agora vamos entrar propriamente no período da história da liturgia, que para nós é aquele muito intenso, de grandes mudanças, que vão nos preparar para aquele momento que a gente vive hoje. Do Concílio de Trento, Concílio Tridentino, até o Vaticano II. O Concílio de Trento é a liturgia. Diante dos abusos existentes que nós já falamos na fase anterior, no complexo da vida eclesial, da qual a liturgia é certamente uma parte essencial, se reforçou já no início do século XVI a aspiração a uma reforma da cabeça e dos membros. Já ouvimos isso na fase anterior, esse desejo. Assim, por exemplo, em uma petição de Quirino e Justiniani, dois monges camaldulenses, depois eles se tornam monges camaldulenses, ao Papa Leão X, no ano 1513. Para a Alemanha, merece ser recordado, em particular, o projeto da reforma de Georg Witzel, ao abade príncipe de Fulda, no ano 1542. Ele se tornou garantia de uma reforma da igreja através de uma reforma da liturgia. E sublinhou particularmente a necessidade da explicação da liturgia para o povo simples. De tal modo, o povo que murmurava, dizia ele, seria silenciado, porque estes agora sentem que na igreja desprezada se possui e mantém uma coisa assim boa. Eu vou lhes contar uma coisa um particular que me acontece cada vez mais em relação à igreja por parte dos filhos dos pentecostais. Ou seja, eles não se diziam católicos, não é que eu digo assim, que são católicos e mudam. Se dizem católicos. Acredito que vocês sabem que o pentecostalismo é a minha área de estudo no mestrado e doutorado, e quem é católico que se torna pentecostal é, em geral, um católico sem formação. Mas o pentecostal que estuda, ele se torna católico. Então, aquele que era católico e mudou, a primeira geração no mundo pentecostal, digamos, é aquele aguerrido que tem que justificar, que não errou na sua mudança. Mas os filhos nascem e não têm esta birra com a igreja. Então, como na minha família eu tenho pessoas pentecostais, então os amigos da geração nova da minha família são pentecostais e que têm uma relação muito de carinho para comigo, que me chamam de tio, que conversam comigo, quase que um desejo de uma confissão que eles não têm. E na missa das 19 horas do santuário, muitos deles vêm e me dizem assim que a liturgia da igreja é belíssima, e que na igreja eles têm um respiro de mundo, de internacionalidade, que eles não têm na igreja deles. Então, nós tivemos aqui um frei no domingo passado, e dos Estados Unidos. Então, depois da missa, eles disseram: nós nunca vimos isso na nossa igreja. Então, aquilo que se está dizendo aqui, já no século XVI, que essa formação ia fazer a formação para a liturgia e o fazer eles verem o valor da igreja, e que isso também eu vejo em alguns deles. Nesses dias, eles me mandaram uma mensagem, pentecostais, pedindo para que eu rezasse por eles a Santo Antônio, para que eles conseguissem um casamento. E isso, então, eu respondo com gentileza, mas antes me faz rir a situação. A aspiração a livros litúrgicos renovados e únicos para toda a igreja se torna sempre mais forte. Mas, pelo momento, tudo parece como antes. Os papas do Renascimento, eles tinham que reformar primeiro a própria vida. Então, eles não tinham como estar se interessando muito pela reforma litúrgica. Assim, os reformadores puderam coligar suas pesadas acusações com o pedido de mudanças fundamentais, e, de tal modo, encontrar ampla disponibilidade e consenso. Depois de grandes dificuldades, chegou finalmente ao Concílio de Trento, 1545, 1563, longo, mas é porque ele tinha interrupções
Nós, quando pensamos no passado, projetamos o futuro. Meus caros, naquele tempo, quando se convocava um concílio, até saber que foi convocado, chegar nesse lugar, morria um papa, por exemplo, até se reunir para saber pelo mundo que o conclave vai se reunir para a eleição do papa, era uma dificuldade, não era o mundo da internet. Importante para a renovação da liturgia foi o último período das sessões, 1562 e 63. Uma comissão foi encarregada de agrupar os abusos da missa existentes. Abusos missae. A lista preparada, na forma mais concisa, abrange 6 páginas, um elenco somente. A mais ampla coleção de ideias da reforma litúrgica, mas o concílio, devido ao tempo limitado, não pôde ocupar-se da matéria difusamente. Todavia, se tomou uma importante decisão, enquanto encarregou o Papa, com a ajuda de uma comissão de expertos, de preparar um novo catecismo e de reeditar todos os livros litúrgicos. Depois do Catequismos Romanos, 1566, saíram, portanto, sob Pio V, o Breviário Romano, 1568, e o Missale Romano. Nas bulas de apresentação, era estabelecido que, no futuro, esses livros seriam obrigatórios para todos, a menos que algumas dioceses ou comunidades religiosas comprovassem um rito mais velho do que 200 anos. Então, o rito de Braga, por exemplo, o Ambrosiano de Milão, se salva por isso, que tinha mais documento comprovando que tinha mais de 200 anos de existência. A fundação da Congregação dos Ritos, em 1588, devia vigiar sobre a fiel observância das normas. Segundo as palavras da bula introdutória ao novo missal, quo primo tempore, nada mais pode ser acrescentado, tirado ou mudado. Uma disposição disciplinar que juridicamente não pode obrigar de algum modo os papas que seguem e os conselhos ecumênicos. Então, deixemos a idiotice de dizer o concílio de Trento falou que não se pode mudar, então o Vaticano II não podia. Não, um concílio não obriga o outro, nem obriga os papas sucessivos. Bem, o fato é que estes documentos da liturgia, por exemplo, o missal, é o primeiro missal plenário, de fato, para toda a igreja, que antes eles eram regionais. Servem para a unificação da liturgia também os outros livros litúrgicos reformados, o Pontificado em Romano, o Cerimoniale Episcoporum e o Rituale Romano. Assim, era prescrita para todo o Ocidente uma liturgia unitária, que, porém, não é a antiga liturgia romana, mas uma liturgia mista, romana, galicana, germânica, como já vimos. A intenção do concílio era certamente a de reformar a oração das horas, segundo o primitivo ordenamento da oração, e a missa, segundo a primitiva norma e os ritos dos Santos Padres. Mas isso era um objeto que não se tinha meios, porque as fontes patrísticas vão começar no século XIX. Então, o Concílio de Trento não tinha material. Insisto que nós, no Vaticano II, nós temos uma curiosa história relida ao contrário, porque os livros litúrgicos do Vaticano II são mais antigos do que o do Concílio de Trento, porque tinha as fontes patrísticas. Um dos movimentos que levam ao Concílio Vaticano II é o movimento patrístico. A liturgia pós-tridentina permaneceu continuação da Idade Média, enquanto continuação emendada e melhorada. Uma liturgia particular do clero, que antes se realizava, muitas vezes, ainda atrás do púlpito. A língua é ainda aquela latina. Também as igrejas paroquiais cumpriam a liturgia na medida da sua possibilidade, do mesmo modo. Ao povo, porém, se excetua a pregação, é dedicada pouca possibilidade, do mesmo modo. Pouca atenção. Este assiste à missa. A sua participação se limita em escutar e em ver. Para o povo simples, a liturgia permanece um mistério, no mínimo, incompreendido, mesmo se o concílio
tenha admoestado de explicar frequentemente a missa, as leituras ou qualquer outro aspecto do mistério, sobretudo nos domingos e nas festas. Aqui se institui a pregação, a homilia. Uma preciosa contribuição para a piedade popular é fornecida na Alemanha, pelos livros do canto católico, que surgem neste momento. Primeiramente, esses cantos eram executados fora da missa, nas procissões e nos exercícios pios, mas lentamente penetram também na missa. São Pedro Canísio, 1552, 1527, chamava tais cantos populares alemães, os quais agora, sobre o exemplo dos fiéis da Reforma, são intensamente cuidados, uma coisa pia e salutar para a igreja. É interessante, até hoje na Alemanha, quando você vai, o gosto que eles têm pelo canto. Então, é comum que se conheça nessas nações da Europa a leitura do pentagrama, porque fazem escola no primeiro grau e no segundo grau, como se chamava antes no Brasil, eles têm que estudar as diversas formas de arte. Então, tem, em geral, todas a capacidade de ler a pauta musical. Mas em todo banco, cada lugar tem o livro grosso, com as músicas com partitura. Então, cada um abre e segue. Um organista e a assembleia que canta. É belíssimo. E nós, no Brasil, pensamos ainda... Eu pensava por 12 anos que no Brasil ainda se cantava. Você vai nas missas, nem nas comunidades religiosas não se abre mais a boca. Então, o Cantuário de Mendonça, de 1605, prevê já cantos na língua do povo no Graduale, depois da consagração, no Agnus Dei e comunhão. A liturgia na época barroca. Então, estamos ainda neste período, começamos o Concílio de Trento com uma introdução sobre, de um modo geral, como se comportou o concílio em relação à liturgia, e agora entramos em algumas fases precisas. Os livros litúrgicos editados pelo Concílio de Trento, em particular o Missale, que é o livro por excelência entre o livro litúrgico, dão início a um tempo no qual dominam a forte unidade litúrgica sobre a plena autoridade dos rubricistas. O juridicismo e a casuística litúrgica tomam parte sempre mais predominante da prática do culto e no ensinamento do século 17 ao 20. Então, o pensar a liturgia nesse período era pensar de obedecer à rubrica, e aí, então, está pronto. O sentido do barroco da vida leva a celebrar a liturgia oficial da igreja com pompa sempre maior. Mas isso contribuiu não somente o espaço solene das igrejas barrocas, mas também o canto polifônico e a música instrumental. A missa é sentida como um banquete para os olhos e para os ouvidos. Esta veste pomposa aparece sobretudo nas procissões de Corpus Christi, nas numerosas rogações e peregrinações e nas sacras representações. Quanto ao subjetivismo, se mudou pouco em relação ao alto e baixo medieval. Se prescinde da cessação dos maiores abusos. Durante a missa, os fiéis dizem o rosário e as devoções da missa, que se encontram nos numerosos livros de oração desenvolvido pela arte da imprensa. A tentativa do sacerdote francês Vaillant de colocar ao alcance do povo os textos da missa, traduzido na língua do país, é condenada do modo mais severo com um breve de Alessandro VII, como profanação do santuário. O abuso crescente de distribuir a comunhão não somente depois da missa, mas, além disso, além de distribuir a comunhão depois da missa, para não roubar tempo daqueles que não iam comungar, se antecipava a homilia antes da missa, para a missa ser o mais breve possível. Então, a devoção ao Filho de Deus, presente no sacrário sobre o altar,
ao seu Santíssimo Coração e à sua paixão, como também o culto de Maria nas suas inumeráveis formas, tudo isso falava aos devotos mais do que a liturgia. Na maior parte dos casos, são mais certamente compreendidas. É evidente o impulso singular para o periférico, sobretudo toda a linha da vida litúrgica. Os processos evolutivos da Idade Média continuam sem que se pense a dar um olhar ao ponto de partida. Como dado positivo na época barroca, é de se registrar o desenvolvimento da ciência litúrgica. Numerosos estudiosos, especialmente italianos e franceses, publicam fontes litúrgicas e tratados sempre mais pertinentes. Ora, muito mais do que antes era disponível a documentação científica, que permitia um confronto crítico com a liturgia tridentina e impulsionava as tentativas de renovação. Na França, muitas dioceses retornaram à liturgia galicana pré-tridentina. Em muitas dioceses, apareceram novos missais e breviários com numerosas mudanças. Por se terem envolvido, pelo menos em certos momentos e lugares, com o jansenismo e o galicanismo, em Roma tais liturgias caem rapidamente em suspeita de heresia e são em parte proibidas. A reforma litúrgica procurada por Bento XIV não chega à sua realização. O que acontece na liturgia na época do Iluminismo? Sob o influxo de uma nova atitude de espírito que sucedeu ao senso barroco da vida, o assim chamado iluminismo, essas tentativas de renovação adquirem um novo impulso. Neste momento se viu a liturgia mais precisamente sob o aspecto da utilidade para a pastoral. Infelizmente, a concepção brasileira da liturgia é muito assim, que é em função da pastoral. Se acentuou o seu caráter comunitário e se buscou chegar a uma maior simplicidade e racionalidade. Para dizer a verdade, se cai assim no perigo de reduzir a liturgia ao subsídio da educação moral e ao instrumento da pedagogia. Merece ser mencionado, sobretudo, o Sínodo de Pistoia. Belíssimo esse sínodo, de 1786, com numerosas e apreciáveis propostas de reforma. Este foi condenado com grande firmeza por Pio VI em 1794. Esse sínodo, na verdade, não foi compreendido. E muitas vezes na história da igreja aconteceu isso, que a autoridade tem que agir e então aquilo que era de bom acaba sendo ignorado por causa das suspeitas sobre o movimento. Também no Congresso de Enns, em 1786, no qual os arcebispos de Colônia, Treviri e Salisbury se opuseram em primeira linha às reivindicações do primado por parte do Papa. Foram expressas instâncias de reforma litúrgica. O tema não era principal esse, mas a questão da reforma litúrgica aparece. Além disto, existiram numerosos teólogos que fizeram próprias as aspirações de uma sã reforma da liturgia e, em parte, as transmitiram ao século XIX. Se pode falar do seu tempo como um período de incubação do movimento litúrgico. Um parêntese aqui sobre a função da teologia. Então, sempre mais eu estou ouvindo, por parte de estudantes de teologia, que a teologia ela é praticamente para confirmar o magistério, não tem nenhuma função. Atentos, meus caros, que em muitos casos, como na reforma da liturgia, não é o magistério que teve a iniciativa de mudança. O magistério acolheu uma reivindicação da teologia. Eu penso que, assim como muitos santos fizeram, nós pensamos os santos e os santos que foram pensadores como aqueles somente conformistas, mas não, eles sacudiram a igreja para terem mudança. São Francisco também o foi assim. Então, que a função da teologia não é aquela somente de
competir o magistério, mas ela vai à frente do magistério, e quando o magistério se posiciona, proíbe, obedecemos, mas enquanto não, não vamos cavar um silêncio aonde não é imposto, que isso não é função da teologia, porque essa formação de ignorantes que faz com que nada se questione no âmbito teológico, ela não tem nenhuma função, porque a teologia não é catecismo da Igreja Católica. Catecismo é um livro, assim, que se espera que cada um tenha estudado na sua adolescência para fazer a crisma, e não que seja por 4 anos repetindo no curso de teologia. Então, não tenham medo de desafios do pensar, porque isso nós vamos encontrar em qualquer lugar. Ou nós fazemos isso na academia, ou depois vamos chegar despreparados para as nossas pastorais e que as pessoas que têm algum estudo que se oponham à igreja vão fazer de nós gato e sapato, porque não usamos o tempo necessário para estudar. Além disso, existiram numerosos teólogos, já dizíamos isso, e que esses teólogos do século XIX, eles vão incubar aquilo que nós vamos conhecer depois como movimento litúrgico. Liturgia e restauração católica no século XIX. Nos primeiros decênios do século XIX, ao oposto do iluminismo, como uma oscilação pendular, se encontra o romanticismo. Então, assim, que o pensamento muitas vezes faz isso, vai de um lado, volta ao outro. Este representa a contracorrente do racionalismo em sentido individualista e subjetivista, com uma forte acentuação do sentimento e do estado da alma também no campo religioso. Toda a essência da religiosidade romântica se opõe ao espírito da liturgia. Não se deve, portanto, admirar o fato que o verdadeiro romanticismo não se ocupa em nada da liturgia e de coisas litúrgicas. Na melhor das situações, este considera a liturgia como um dado histórico e como alguma coisa que gosta esteticamente, mas a essência da liturgia é totalmente estranha para esses. O romantismo, além disso, não é um movimento católico e não deve ser equiparado com a restauração católica sucessiva, mesmo se alguns românticos mais tarde se uniram à restauração católica, e nessas se encontram ocasionalmente elementos românticos. A partir da própria concepção, a restauração católica pretende reconstruir aquilo que se supõe destruído pelo iluminismo. Nisto, esta busca a estreita ligação com Roma e com os tempos da Alta Idade Média. Assim se relaciona com o historicismo, que se exprime, por exemplo, no renascimento da teologia escolástica, neoescolástica, e na imitação de estilos arquitetônicos medievais, especialmente o românico e o gótico. Essa atitude assinala também a relação com a liturgia, que isso quer cultivar na sua suposta forma originária romana como um valor digno de veneração e para a qual quer suscitar entusiasmo. Expoente dessa atitude de restauração nas redações da liturgia é na França o abade beneditino. Aqui nós temos já um primeiro nome importante para o movimento litúrgico, mesmo que é considerado como um pré-movimento litúrgico, mas que provoca. Próspero Guéranger de Solesmes, 1805-1875. Nas suas 2 obras principais, Institutione Liturgique e L'Anne Liturgique, ele acentua fortemente o seu caráter misterioso. Essa, segundo a sua natureza, é reservada ao clero mais que a Sagrada Escritura. Os livros litúrgicos são destinados aos sacerdotes. Os fiéis não podem, portanto, de nenhum modo lamentar se se nega a estes daquilo que não foi escrito para eles. Então, é um conservador. E isso vai produzir uma reação. E essa reação vai ser feita pelo movimento litúrgico. Ele considera cada mudança das formas e dos ritos como uma falta contra a própria igreja e como uma falta de espírito católico. Isso vale também para todos os esforços por uma liturgia na língua do povo, porque, segundo a sua ideia, somente a liturgia romana é imune de qualquer erro. Ele combate as liturgias galicanas em suas muitas dioceses francesas na maneira mais violenta e consegue, assim, debelar, digamos, aquelas liturgias. Ele nutre, por fim, a esperança de chegar ao tempo no qual a língua e a fé de Roma serão para o Oriente e para o Ocidente o único meio para chegar à unidade e à renovação.
Com a reintrodução da liturgia romana na França, se perde também o precioso patrimônio das liturgias particulares. Os seus esforços centralizadores tiveram efeito também na Alemanha. Por exemplo, em Trevite, a renúncia a interessantes usos particulares. Ainda com todos os méritos para a fundamental valorização da liturgia, dificilmente se poderá contar entre os padres do movimento litúrgico o sentido de uma participação do povo plenamente. Particulares méritos adquiriram Guéranger e a sua abadia no estudar, no cultivar e indo difundir o canto gregoriano, no qual, por exemplo, na Alemanha, chegou em algumas dioceses a suprimir a missa cantada em alemão. Solesmo foi particularmente importante pelo fato que os dois irmãos, Mário e Plácido Volter, de Colônia, estiveram de 1862 a 1863 em Solesmes, para conhecer melhor o espírito do monarquismo beneditino, ali restaurado, e sucessivamente refundar a abadia de Berrome. Esta se tornou um centro de celebração e de estudo da liturgia, e difundiu esse espírito também nos numerosos novos mosteiros fundados. Entre esses, o mosteiro da Bélgica, também famoso pelo canto gregoriano, Madersus, na Bélgica, 1872, e Marienlac. Este mosteiro alemão será determinante para o movimento litúrgico. E também Monte César, fundado em Louvain, Bélgica, sempre, deviam conquistar uma importância decisiva para o movimento litúrgico no século XX. O evento promissor foi a tradução do missal romano por parte do monge de Berlin, Anselmo Scott. Desde então, milhões de exemplares deste missal favoreceram a compreensão e participação na liturgia. Vejam que, antes mesmo de se ter um missal do Concílio Vaticano II, tinha todos esses movimentos que buscavam colocar a liturgia na mão do povo. Importante para a renovação litúrgica posterior é, desta época, a restauração da atividade científica que tem como objeto a história da liturgia. Surgem amplas edições dos padres da igreja, naturalmente, por isso com P maiúsculo, e obras sobre as fontes e numerosos manuais de liturgia. É o caso de citar entre esses Schmid, Tralhofer e Brost, que se tornou um verdadeiro fundador da moderna ciência litúrgica. Assim, estavam colocadas as premissas para construir criticamente a liturgia medieval tridentina e para aproximar a sua essência como uma coisa que interessa ao inteiro povo de Deus. O movimento litúrgico do século XX, até o Vaticano II. No início do século XX, um documento do Papa Pio X põe com uma só frase para o fundamento, para o início da verdadeira fase pastoral do movimento litúrgico. Então, aqui nasce a fase pastoral, também chamado movimento litúrgico clássico. Até então, era um movimento litúrgico intelectual. Aqui ele começa a ser pastoral. No seu moto próprio, Tale Solicitudine, de 22 de novembro de 1903, sobre a música litúrgica, ele solicita participação ativa aos sagrados mistérios e a oração pública e solene da Igreja. Essa expressão, participação ativa, dos fiéis à liturgia, foi retomada pelo beneditino belga Lambert Bedoin, da abadia de Monte César, que dela fez o mote do seu trabalho litúrgico pastoral. Este é o nome importante do movimento litúrgico. Ele falava da necessidade de democratizar a liturgia, isto é, de fazer dela uma coisa que interessa a todo o povo. No Congresso Católico da Arquidiocese de Malindens, em 1909,
ele teve ocasião de expor as suas ideias a um vasto público. Ele chamou a liturgia a verdadeira oração da igreja, o vínculo de unidade entre o sacerdote e o povo e o grande instrumento do ensinamento da igreja. As soluções por ele propostas foram escutadas unanimemente. Difusão das tradições da língua do povo, dos textos da missa e das vésperas dominicais. A orientação da própria piedade do seu conjunto à liturgia e exercícios espirituais anuais para os corais. Este acontecimento de Marinês pode ser considerado como um momento do nascimento do movimento litúrgico clássico, que é esse pastoral. Poucas semanas mais tarde, saiu uma espécie de missal para os fiéis na forma de um mensal, desde 1911 com o missal dominical. Em 1910 teve lugar na abadia de Monte César as primeiras semanas litúrgicas que tiveram um grande número de participantes e suscitaram um entusiasmo contagiante. Na Alemanha foi, sobretudo, a abadia de Maria Lack que, com o seu abade, desde 1903, Ildefonso Herwegen, promoveu a compreensão e participação da liturgia. Ali se dirigiu primeiramente aos acadêmicos, que em 1913 foram convidados pela primeira vez para participar da Semana Santa na abadia. Então, grandes nomes participaram disto e dali se difundiu. Mas veja que é um movimento intelectual. Depois da Primeira Guerra Mundial, apareceram numerosos estudos científicos sobre a liturgia em livros e coleções na Alemanha, França, Bélgica e Itália. Entre os estudiosos de liturgia emerge particularmente o monge de Maria Lack Odokazel. Então, são nomes que são necessários conhecer. Esses nomes que não se pode estudar liturgia ignorando esses que são o essencial aqui que estou citando. Os seus estudos patrísticos de ciência da religião o levaram a convencer-se que a liturgia é a celebração dos mistérios, mistério do culto, na qual o mistério primordial, Jesus Cristo, se torna presente com a sua obra salvadora como portador de salvação. Aos mais notáveis promotores do movimento litúrgico pertence Jungmann, que se tornou uma leitura necessária para compreender a liturgia. Então, a obra deste Jungmann é determinante no âmbito da liturgia. Odo Kazel é um estudioso de antropologia e teologia do mistério, e é ali que ele descobre a liturgia. Enquanto os monges de Maria Lack se dirigem primeiramente aos acadêmicos, um outro nome, Romano Guardini, um ítalo-alemão, levou o espírito da liturgia entre as fileiras dos jovens estudantes. Então, ele vai fazer experiência de celebração para jovens muito interessante. Na mesma igreja, mudando as posições dos bancos, o efeito que tem isso na construção da comunidade. Então, a experiência dele em Quickborn, que são para os jovens da União dos Jovens Católicos. Então, ali também o material produzido, que eram milhões de exemplares. De importância também maior foi o amplo trabalho litúrgico popular do canônico regular Pio Pasch. Somente dos seus textos, que este é um que se interessa muito pela dimensão pastoral. Então, ele consegue também colocar na sua reflexão a dimensão bíblica, com aquela litúrgica, aquilo que também Guardini vai conseguir fazer. Depois da Primeira Guerra Mundial, já a partir de 1921, na cripta de Maria Lack, que foi celebrada a primeira missa recitada, na qual o sacerdote celebrava versus populum, de frente para o povo, e os fiéis circundavam proximamente o altar e davam as respostas em latim, a missa dialogada. Dessa derivou depois a missa comunitária, na qual um comentarista em sincronia com o celebrante proclamava em língua falada as orações e leituras, e os participantes recitavam juntas algumas partes. Na Alemanha, com a exceção dos cantos em alemão, nasceu a missa recitada e cantada. Já antes, Pio Pasch tinha introduzido a missa coral e a missa em canto popular.
Em todas as formas foi alcançado um considerável grau de participação ativa. Através dessas formas, que se tornaram principalmente habituais para as associações juvenis, se pôde familiarizar também muitas paróquias com as intenções do movimento litúrgico. Então, vai ser essa fase pastoral do movimento litúrgico que vai torná-lo popular. O bom início da causa litúrgica não foi sem oposição e suspeitas. Então, nós temos diversas ações dos bispos, da própria Santa Sé, que vai ter suspeitas e proibições em relação ao movimento litúrgico. Alguns o contrastaram com o passatempo superficial e moda juvenil, porque trabalhavam com jovens. Outros lhes repreenderam por dividir a comunidade e de ter caráter elitista. Na Alemanha foram, sobretudo, 2 livros que apresentaram objeções pesadas e inquietaram não somente o episcopado alemão, mas também as autoridades romanas. Na metade da Segunda Guerra Mundial, chegou assim a chamada crise do movimento litúrgico, para uma certa clareza da situação. Serviu uma carta de Romano Guardini ao bispo de Storr, bispo Storr de Mais, em 1940. Nesta, ele esclarece alguns equívocos, rejeita certos exageros e coloca a atenção contra o perigo do liturgismo, pragmatismo, diletantismo, conservadorismo e de decisões apressadas da autoridade. Não podia Guardini pensar que depois de 80 anos nós estamos na mesma. No mesmo ano, os bispos alemães instituíram a comissão litúrgica, que dali em diante devia guiar o movimento litúrgico e, em tempo muito difícil do nazismo, da Segunda Guerra, devia evitar uma crise interna da igreja. Há uma situação crítica que acrescenta ainda mais uma vez no ano 1943, quando foi enviado ao episcopado alemão uma carta de uma comissão cardinalícia romana, instituída ad hoc para essas tensões sobre a liturgia, na qual se falava da preocupação de Roma. E os bispos alemães eram convidados a interromper qualquer iniciativa autônoma em matéria de liturgia. A Santa Sé teve sempre medo, receio dos bispos alemães, como atualmente também se vive uma crise, porque no momento do Concílio de Trento, os bispos alemães, eles eram do lado de Lutero, para evitar o cisma. E depois chegou ao que se chegou. Os bispos alemães responderam através do seu presidente, cardeal von Bertram, Breslávia, em 10 de abril de 1943. Com franqueza e tom convincente, enquadra exatamente as objeções romanas, desdramatizando-as. Em 24 de dezembro de 1943, a Secretaria de Estado escreveu em tom conciliador que os bispos suspendessem cada iniciativa autônoma e, ao mesmo tempo, permitiu a missa comunitária, cantada em alemão, na qual o celebrante recitava todas as partes em latim, mas contemporaneamente eram cantados alguns cantos correspondentes em alemão. Assim, era evitado o perigo que Guardini temia das decisões apressadas da autoridade. Uma outra virada a favor do movimento litúrgico foi impressa pela encíclica Mediator Dei, que já vimos, de Pio XII, que faz fundamentalmente o reconhecimento dos esforços do movimento litúrgico. Sob a sua influência foram fundadas, em numerosos países, institutos litúrgicos. Se acrescentou a numerosos congressos litúrgicos nacionais e encontros internacionais de estudo, entre os quais particular atenção adquiriu o Congresso de Liturgia Pastoral de Assis, em 1956. Em uma saudação aos congressistas, do Papa exprime o mais alto reconhecimento ao movimento litúrgico. O movimento, assim vai dizer o Papa, o movimento litúrgico é de tal modo presente como um sinal das disposições presenciais de Deus em relação ao tempo presente, como uma passagem do Espírito na sua igreja, destinado a aproximar sempre mais os homens ao mistério da fé e às riquezas da graça que tem o seu nascimento na participação ativa dos fiéis na vida litúrgica.
Enquanto, nos primeiros decênios do movimento litúrgico, se tratava da renovada participação dos fiéis da liturgia tridentina existente, pela metade do século se reconheceu sempre mais claramente que a liturgia mesma tinha necessidade de reforma e de renovação. Vejam que mudança. É a intuição do movimento litúrgico que vai ver isso, que já não basta se adequar a Trento, é preciso uma mudança da própria liturgia. Em 9 de fevereiro de 1951, apareceu o decreto sobre a reforma da liturgia da Vigília Pascal e a sua mudança da manhã do Sábado Santo ao início da noite de Páscoa. Isso foi, primeiramente, delimitado prudentemente ad experimento. E a aplicação na diocese foi confiada aos bispos. Assim, a mãe de todas as vigílias obtém novamente, na consciência dos fiéis, uma alta estima. A reforma da Vigília Pascal seguiu em 16 de novembro de 1955 o novo ordenamento da inteira Semana Santa, dessa vez como obrigatório para toda a Igreja a partir de 1956. Se sentiu improvisamente que a secular liturgia unitária tridentina tinha cedido, mesmo se a instrução na congregação dos ritos de música sacra et de sacra liturgia de 1958 foi vista primeiramente como retrocesso, não foi mais possível conter a força em direção a outras reformas. No Brasil, o movimento litúrgico teve seu expoente com Dom Beda Kerkaisen, Dom Policarpo Amistalden, Frei Henrique Trindade, dos frades menores, Dom Tomás Keller, e no abade da Abadia Territorial Nossa Senhora de Montserrat, do Rio de Janeiro, Dom Martinho Micheler. Este foi o primeiro a celebrar a missa versus popolo no Brasil, a desenvolver a pastoral litúrgica do domingo, a levar os leigos a rezarem a liturgia das horas como alimento espiritual, bem como foi Dom Martinho responsável por formar uma consciência litúrgica no meio laical. Dom Abade Martinho Micheler é o primeiro do movimento litúrgico no Brasil. Sua pessoa deve ser recordada sempre que se falar de movimento litúrgico do Brasil. Este abade veio daquela abadia alemã de Maria Lack, e ele que traz. O Brasil foi uma grande referência na reforma litúrgica. Não só se diz que o Brasil não somente soube acolher a reforma do Concílio Vaticano II, mas o Brasil se antecipou ao próprio Vaticano II e levou o que foi o Vaticano II, foi levado do Brasil para a Igreja. E isso eu falo não como brasileiro, mas como participante de convênios internacionais, de congressos onde se dizia isso e que me surpreendia. E que isso se deve muito a Dom Clemente Snardi, que era discípulo desse Martinho, que trouxe o pensamento do movimento litúrgico para a Abadia do Rio de Janeiro e dali para todo o Brasil, quando Clemente Snardi, sobretudo, se torna assessor da liturgia e bispo. Então, um bom trabalho, participem do fórum, leiam o material. Até a próxima. Obrigado.